Moisés foi Deus no Egito? Tá duvidando? É sobre isso que nós iremos falar neste vídeo. Eu convido você a ficar comigo até o fim, porque temos algo aqui diferenciado para trazer para o seu coração. Pai Santo, te louvamos e agradecemos por mais esta oportunidade singular de poder estar aqui para discorrermos sobre a tua palavra. Venha nos abençoar, dando-nos sabedoria, a mim e ao teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Moisés é uma das figuras mais icônicas e, por que não dizer também, emblemática de todo o Antigo Testamento. Ele figura na galeria dos heróis da fé, ao lado de Abraão, de Davi e, para o judaísmo, Moisés é uma figura central, até porque foi o legislador e o líder do povo, o resgatador do povo ali do Egito. E como nós sabemos, ele era filho de Joquebede e de Amrão, mas ele foi adotado pela filha do faraó, que em egípcio é conhecida como Hatshepsut, mas em hebraico Bitia, aquela que o adotou, o criou. E então, aos 40 anos, como vocês já conhecem a história, Moisés, ele vai embora do Egito e vai viver lá na terra de Midian. Mas que negócio é esse de Moisés ter sido Deus no Egito? Como é que nós podemos comprovar que Moisés realmente ele foi Deus ali no Egito? Perceba que Moisés sai do Egito como um fugitivo, porque ele havia matado um egípcio, o escondeu na areia. Posteriormente, ele foi descoberto e não havia outra opção para ele senão a de fugir. Portanto, sai como assassino, como alguém que praticou o crime de ocultação de cadáver e agora como fugitivo do Estado. Vale lembrar agora também que lá no Egito imperava o politeísmo, portanto, aquela nação era uma nação politeísta, havia divindade para todos os gostos. Agora que interessante, Deus ele enviou 10 pragas contra o Egito para desmoralizar pelo menos 10 divindades egípcias. Agora, será que dentro deste contexto, entre tanto politeísmo, poderíamos dizer que Moisés era um Deus no Egito? Ele realmente foi Deus no Egito? Olha, não fique chocado, mas parece que a Bíblia aponta para esse fato de que Moisés, pelo menos por um tempo, ele foi considerado ou foi colocado como Deus ali no Egito. Mas deixa eu explicar para você. Moisés era Deus no sentido lato da palavra, um ser divino? É claro que não. Ele não era uma divindade. Ele não era Deus igual ao Criador do universo, Yahvé Tzidkenu, El Shaddai, o Todo-Poderoso. Não. Mas não se esqueça que por 2 vezes na Bíblia ele é descrito com um nome divino. Sabe que nome é esse? Elohim, que inclusive é o nome que aparece logo no início do livro de Gênesis. Breshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. O nome ali, por meio do qual Deus se identifica, é Elohim. E este mesmo nome, que não é um nome exclusivo de Deus, portanto é um nome genérico de Deus, era atribuído não somente a Deus, o Criador do universo, mas também aos juízes, às autoridades. E Moisés, ele é enviado para o Egito como Deus. E a primeira vez que esse título é dado a Moisés está lá em Êxodo, capítulo de número 4, versículo de número 16. Olha o que é que está escrito assim, o que está escrito aqui. E ele falará por ti ao povo, isso referindo-se a Arão. E acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Elohim, por Deus, falando acerca de Arão, porque Moisés, ele não queria ir ao Egito, mas o Senhor disse, você vai, nem que for com o teu irmão. E aí ele diz, e ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, ou seja, profeta, e tu lhe serás por Deus. Ali no Egito, Arão seria o Navi, o profeta, aquele que fala no lugar do outro.
E tu, Moisés, tu lhe serás por Elohim. Tu lhe serás por Elohim. Só esta vez? Não. Quando vamos para Êxodo, capítulo de número 7, versículo de número 1, olha só o que é que Deus diz acerca de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Elohim sobre Faraó. Sabe lá o que é isso? Eu tenho te posto como Deus sobre Faraó. Inclusive aqui no texto ARC, Almeida Revista Corrigida, Deus aqui aparece com letra maiúscula, gente. Olha que tremendo. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Gente, que privilégio. Por 2 vezes sendo chamado de Elohim, é enviado para o Egito como Elohim. E Arão era o seu profeta. Portanto, Moisés foi Deus no Egito? Por um tempo, sim. Mas ele era um Deus incriado que se autoconstituiu Deus? Muito pelo contrário, Moisés era extremamente humilde, conforme podemos ver em Números capítulo 12, versículo de número 3, que era o homem mais manso da terra. Mas Deus lhe deu esse privilégio, era para ser príncipe no Egito. Saiu como um foragido, como um assassino, mas teve um encontro com Deus, a sua vida transformada, e quando volta, não volta como príncipe do Egito, volta sendo muito mais do que príncipe, muito mais do que rei, mas como um Deus sobre Faraó. E eu quero finalizar com as palavras de Victor P. Hamilton, no seu comentário do livro de Êxodo. Olha só que interessante o que ele diz aqui, olha. É incomum que qualquer mortal na Bíblia seja chamado de Elohim, especialmente se traduzirmos a palavra Deus, que está aqui com D minúsculo, com D maiúsculo, conforme está aqui na ARC. Antes, no capítulo 4:16, Deus falou de Moisés sendo Elohim para seu irmão. Nesse episódio anterior, não se encontra qualquer referência ao fato de Moisés ter dito a Arão: irmão, não se esqueça de quem eu sou. Eu sou Elohim para você. O versículo parentético em Números 12:3 sugere, ao contrário, que Moisés era um homem muito humilde, mais humilde que qualquer outro sobre a face da terra. Foi chamado 2 vezes de Elohim e ainda assim um modelo exemplar de humildade e modéstia. Gente, isso é muito curioso. Portanto, Moisés foi Deus no Egito? Por um tempo, sim, ele foi Deus no Egito. Mas não Deus Todo-Poderoso, não um ser divino. Era um ser humano que teve um privilégio dado por Deus de ser enviado lá para o Egito como um Deus, como representante de Deus, com esse status de Elohim. Meu Deus, por 2 vezes. Uma vez, Êxodo 4:16, e outra em Êxodo 7, versículo de número 1. Se você quer saber um pouco mais sobre curiosidades, não se esqueça de que temos disponível o nosso dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. Inclusive aqui aparecem os nomes de Deus, nomes de pessoas, rios, vales, montes, deuses, mitos, cargos eclesiásticos, pedras, animais, tem teologia, tem curiosidades. 0 operadora 11 94901 6633 ou 119 3279 3001. Vai ficar aqui embaixo para você poder, então, adquirir o seu dicionário. Não se esqueça de hypar este vídeo, deixar o seu like, o seu comentário. Se você ainda não se inscreveu, queira se inscrever e compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza será bênção para toda a comunidade evangélica. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Pai Santo, te louvamos e agradecemos por mais este vídeo. Abençoa o teu povo, minha vida, minha família e todas as famílias da terra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Beijo no coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.